boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. O que eu quero ministrar para você nessa noite é a respeito do profeta Oséias e a respeito de Acabe com Jezabel, porque existem pessoas que dizem ser evangélicos, dizem ser cristãos, que dizem que Acabe, a mulher de Acabe, Jezabel, ela era uma prostituta de homens. E eu quero deixar bem esclarecido ao seu pensamento, ao seu entendimento, que Jezabel não era uma prostituta de homens, ela era prostituta de imagens de escultura, de feitiçarias, imagens de escultura. Ela adorava a imagem de escultura que era Baal e Acera. Baal, homem, Acera, mulher. Era uma mulher desenhada numa estátua e Baal, um homem desenhado numa estátua. Então, por isso que eu quero que você preste bem atenção. E Oséias, as pessoas falam que a mulher de Oséias, ela era uma prostituta do meretrício. E eu quero explicar e deixar bem claro a você que a mulher de Oséias, ela era virgem. Ela era uma mulher que ela adorava imagem de outros deuses, imagens de esculturas. E Deus pediu para que Oséias casasse com uma mulher que fosse prostituta de imagens de esculturas, para que o povo de Deus, o povo de Israel, visse tudo isso que ele fizera. Então eu quero que você acorde para o Evangelho de Jesus Cristo, porque na televisão, onde você assiste vários programas que são novelas, não é a palavra de Deus. São pessoas que inventam, pessoas que nunca leram as Escrituras Sagradas, nunca têm entendimento das Escrituras. E eles fazem um filme lá e faz que você acredite naquilo. Eu quero que você acredite no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero apresentar a você. Eu quero que você inscreva-se no meu canal, no YouTube, que é Ministro Laerte. E se você puder dar um like, que é um joinha, você clique lá. Para você se inscrever no meu canal, é só você apertar lá assim, inscrever-se. E você está inscrito em fração de milésimos de segundos. Se você pretende ajudar, que Deus vai te multiplicar 4 vezes mais as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque eu venho aqui a ministrar a palavra de Deus. Eu não venho pregar a palavra de Deus para você sair pulando, gritando, falando línguas estranhas. Não. Eu venho para que a tua consciência entre a palavra de Deus e você esteja atento às Escrituras Sagradas. Se você gosta de ministração, se você gosta de ensino da palavra de Deus, aqui está. Se você não gosta, filho, fica para lá, fica para lá. Fica naquele lugar onde que as pessoas ficam revelando você. Eis, meu servo, eu estou vendo um papel na tua mão, eu estou vendo uma chave na tua mão, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo outro, eu estou vendo o teu cabelo cortado, estou vendo o teu cabelo não sei o quê. Então você crê em revelações dadas por homens. A revelação de Deus eu dou aqui, a palavra de Deus, a revelação das Escrituras Sagradas. Isso não é para qualquer pessoa, são pessoas entendidas. A Escritura fala sobre escribas e fariseus, eram pessoas entendidas nas Escrituras, e Jesus Cristo veio e repreendeu eles, porque eles estavam falando bobagens para o povo que estava aceitando a Cristo Jesus, o Redentor, o Messias que havia de vir. Então eu quero que você preste bem atenção nesta mensagem, a qual eu vou expressar para você. Oséias, a palavra Oséias, essa palavra quer dizer salvação, mesma coisa que Joel, é salvação. Então eu quero que você entenda, porque o livro de Joel fala assim, casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Presta atenção que é um casamento simbólico que Deus programou para Oséias. Oséias, eu quero que você case com uma mulher prostituta. Não era com uma mulher do meretrício, não era com uma mulher de casa de massagens, não era de uma mulher acompanhante.
mas sim de uma mulher que ela adorava imagens de esculturas. Ela adorava outros deuses, assim como Jezabel também fazia. E Jezabel, ela não poderia ser uma prostituta de homens, porque ela era mulher do rei de Israel, Acabe. Acorda você, meu filho, que escreveu isso daí e colocou lá na televisão. Deus vai cobrar de você. Está escrito no livro do Apocalipse. Eu vou ler para que você entenda o que é que eu vou ler para você aqui. Olha só o que está falando aqui, ó. Aquele porque eu testifico todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que estão escritas neste livro. Acorda você, meu filho, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Você que está brincando com a palavra de Deus, você está brincando de novelas, você está brincando que você é um escritor de novelas, mas só que isso aqui não é novela. Ela é real, é verdadeira, ela é soberana, ela está acima de qualquer coisa. Então, para uma pessoa pegar isso aqui, ele tem que ser um escriba, ele tem que entender partículas para explicar às pessoas. E Oséias, ele foi um dos profetas menores, porque a Escritura fala sobre 12 profetas menores. Por que são 12 profetas? Porque cada profeta falava a uma tribo de Israel, que eram 12 tribos. Por isso que o nosso relógio tem 12 horas. Por isso que os nossos meses do planeta inteiro têm 12 horas. Acorda você, meu filho, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Azeu, Zacarias e Malaquias. São 12 profetas menores, e cada um dos profetas falava a uma tribo de Israel, porque Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem. Por isso que ele fala assim: tudo quanto fizer, o apóstolo São Paulo disse, faça decentemente e com ordem. Você está fazendo decentemente e com ordem? Acorda você para o Evangelho de Jesus Cristo. E a Escritura fala também sobre 12 livros históricos. Mas por que 12 livros históricos? Porque cada livro fala para cada tribo de Israel. Porque são 12 tribos. E que são 12 tribos, irmão? São 12 estados diferentes. Israel é tão pequeno, meu filho, que é do tamanho do estado de Sergipe no Brasil. São 12 estados. Cada estado tem um nome dos filhos de Jacó. Acorda você, filho, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros históricos. Então acorda você, filho, que você está falando bobagens na televisão. Já está tudo falado lá. Já muita gente viu, e tem pessoas chamadas preguiçosas. E a preguiça, eu vou dizer para você, é um atributo do adversário. E o atributo do adversário está te pegando e te colocando você num sofá para você assistir novelas na televisão. E a novela é da palavra de Deus, e tudo é errado, tudo ao contrário, para que você entenda errado a palavra do Senhor. E a Escritura fala sagrada, fala de que este Oséias, esse primeiro profeta menor, que é um livro que ele escreveu poucas palavras nesta carta, que são vários capítulos. Eu vou mostrar para você. São 14 capítulos o livro de Oséias. É uma pequena carta escrita por Oséias. São profecias menores, por isso que era chamado profetas menores. E Zacarias, e Ezequiel, Daniel, Jeremias, que eram 3 grandes profetas, e Isaías. São 4 grandes profetas, mas que escreveram 5 livros. Ou seja, Jeremias escreveu o livro das Lamentações. Então por isso são chamados 5 livros. Mas são 4 livros escritos por 4 profetas: Isaías, Jeremias, Daniel
e Ezequiel. Então eu quero que você preste atenção que Oséias, quando ele pregou nos tempos de Uzias, que ele reinou 55 anos, no livro de Reis, fala que ele reinou 55 anos, e no livro das Crônicas, fala que ele reinou 52 anos. Então são diferenças que acontecem quando as pessoas falam alguma coisa. No livro de Lucas, Lucas também errou sobre um assunto que ele falou sobre o livro de Zacarias, mas não era o Zacarias deste livro de Zacarias, mas era o Zacarias, filho de Jonadab. Eu quero que você acorda para o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso, é misericordioso. E ele falou sobre Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Porque Israel tinha Samaria como a capital e Judá tinha Jerusalém como a capital. E tinha uma cerca que cercava este país. Deus dividiu esse país. Então, se você não estudou matemática, você odeia matemática, saiba que Deus ele não odeia, porque Deus ele fez essa matemática. Então ele tem subtração sim no meio dos crentes e tem também divisão no meio dos crentes. Acorda você, meu filho, para o meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então o que eu quero falar para você, e ele também reinou no 41 anos de Jeroboão. Presta atenção que calculando todos esses anos, 29 anos, ele reinou. Olha só, no tempo de Uzias 55 anos, Jotão 29 anos, 16 anos, Acás e 16 anos Ezequias. Todos esses anos, 41 anos de Jeroboão, são 157 anos de vida de Oséias. Então eu quero que você preste bem atenção que Oséias casou com uma mulher que era prostituta. Eu quero falar sobre o livro de Oséias e vai entrar no texto de Reis, onde ele matou Nabote, que era Jizreelita de Jeriel. Então eu quero que você preste atenção que Oséias casou com uma mulher, e o primeiro filho a qual ele teve com essa mulher, porque era uma mulher virgem, acorda você para o Evangelho de Jesus, chamava-se Jeriel. Porque Deus ia julgar tudo o que aconteceu na vida deste homem Nabote. Um homem servo de Deus, um homem que adorava a Deus nas escrituras sagradas, e ele era fiel, porque ele era um filho, ele era um príncipe, e os pais dele deixaram herança para ele. E qual era a herança? Era um terreno. E esse terreno, ele tinha uma vinha nesse terreno, tinha várias vinhas, ou seja, de uvas, plantações de uvas. E era do lado da casa de Acabe, o rei de Israel. E o que aconteceu? Esse Acabe, vendo toda aquela vinha de Nabote, ele lá de cima do seu terraço perguntou: Nabote, vende-me esta vinha ou então troca ela por outra, eu te dou uma outra vinha melhor do que essa. Mas Nabote, ele tinha um propósito no seu coração, porque ele é aquela pessoa que se o pai dele desse um carro, ele não vendia, porque era dado pelo pai dele, era dado pela mãe dele, e ele conservava, ele tinha tradições espetaculares. E ele ganhou aquele terreno da sua mãe e do seu pai, pela herança, porque os seus pais faleceram e deixaram para ele aquela herança. Ele falou assim: eu não darei e não venderei esta vinha. E Acabe saiu revoltado, saiu triste, abatido por este assunto. E ele chegando em casa, no palácio dele, diz que Jezabel, a mulher dele, perguntou: por que estás abatido, Acabe? Ele falou: porque eu pedi para Nabote, o jezreelita, vender para mim a vinha, ou se ele trocava esse terreno dele, eu daria outra vinha melhor do que aquela, e ele não aceitou. Ela falou assim: pois eu vou acabar com essa história, e você vai comer, vai beber, vai dormir em paz, que eu vou resolver esse problema. Aí entrou o tempo de Jezabel.
Jezabel procurou 2 homens para ser testemunhas falsas contra este Nabote. E disse: esse falou mal contra o rei, ele blasfemou contra o rei e contra o Estado nosso de Israel. E mataram Nabote. E Nabote morto, saiu Acabe e foi lá com os seus serventes, pessoas que trabalhavam para ele, foram carpir aquele terreno. Foram tirar toda a vinha, despedaçar toda a vinha, porque ele queria plantar outras coisas lá. Eu vou ler para você aqui. Porque ele queria fazer uma horta. De vinha ele queria fazer uma horta de legumes, de verduras. E Deus, vendo aquilo, mandou o profeta Elias falar para ele. Vai lá, Elias, fala a Acabe. Acabe acabou de fazer uma besteira na vida dele. Ele e a sua mulher Jezabel. Diz para ele que ele vai morrer da mesma forma que morreu Nabote, o meu servo. E foi Elias e falou todas essas coisas para Acabe. Ele chegando Elias lá, ele disse assim: és tu o perturbador de Israel? E Elias olhou para ele e falou assim: eu sou o perturbador de Israel? Ou você que é o perturbador de Israel, que fica adorando outros deuses, imagens de esculturas, fazendo o teu povo desviar da palavra de Deus? E eu que matei Nabote? E ele se assustou. Assim fará Deus contigo, Acabe, e com toda a tua família. Você vai morrer e o sangue deles, os cães, lamberão o seu sangue. E saiu Elias, estava indo embora, e de repente Deus fala aos ouvidos de Elias. Elias, volta lá e fala para Acabe agora. Veja o que Acabe fez. O que ele fez, Senhor? Ele se humilhou diante de mim. Diz que Acabe rasgou suas vestiduras, jogou cinza sobre a sua cabeça e pediu misericórdia a Deus. Vai lá e diz para ele que não acontecerá nos dias dele, Elias, mas nos dias dos filhos dele, do filho dele, perdão. E passando essa história, ele falou tudo essa história para Acabe. Presta atenção na misericórdia de Deus, filho. Não presta atenção no que Acabe fez. Presta atenção na misericórdia de Deus, que Deus falou assim: você não vai morrer, Acabe, agora. Mas nos teus filhos eu vou castigar. Não só você, mas toda a tua casa, toda a tua família, tua esposa. Ou seja, Jezabel era para morrer naquele exato momento, mas ela morreu 17 anos depois. Eu vou mostrar para você aqui. Glória a Deus. Porque Acabe demorou 3 anos, capítulo 22 de 1 Reis. Demorou 3 anos, ficaram quietas as cidades. Não teve guerras, não teve lutas. 3 anos depois. Mas só que aconteceu que ele queria pelejar contra Ramote de Gileade, contra os sírios. E Deus, em uma reunião que Micaías, o profeta, viu e falou para Acabe: Acabe, Deus me deu uma visão e eu vi os exércitos de Deus na presença de Deus. Tinha uns do lado esquerdo e outros do lado direito, que eram os anjos de Deus, e os anjos caídos, que é dos adversários. E Deus fez uma pergunta nessa reunião: o que farei para que Acabe vá a Ramote de Gileade e morra? Então a morte é Deus, é quem traduz a Satanás. E Satanás já planejou. E diz que do lado esquerdo um levantou a mão e disse assim: eu serei um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. Deus disse: vai e prosperarás. Veja bem o que Deus disse. E disse que aquele homem foi, este espírito foi,
que é o espírito de Satanás, que provém de Satanás, porque são vários espíritos. Que a Escritura fala que caiu Satanás e a terça parte dos anjos com ele, e no livro do Apocalipse fala no capítulo 9 que 200 milhões de anjos levantarão do abismo para fazer as pessoas sofrerem. Então dá para você entender mais ou menos que esse espírito de mentira entrou nos profetas de Baal e de Acera e profetizavam: vai Acabe você vai vencer, vai Acabe você vai vencer. Só que tinha um homem chamado Micaías, um profeta de Deus, e ele jogou Micaías dentro de um poço onde tinha lama, tinha rato, tinha sapo, tinha barata, tinha sanguessuga. Jogou ele lá dentro e falou assim: Acabe perguntou para Micaías: eu voltarei em paz? Diz agora a palavra de Deus para mim. Disse que aquele homem Micaías era um homem de Deus. Ele disse assim: se tu voltares em paz, Acabe, Deus não falou na minha boca. E Acabe não voltou. Acabe morreu 3 anos depois. Depois desses 3 anos, Acasias, que Acabe era o 7º rei de Israel, Acasias era o 8º rei, reinou 2 anos. E nesses 2 anos ele estava procurando deuses, Baal-zebub, deus de Ecrom, para que ele consultasse, porque ele tinha uma enfermidade terribilíssima que ele ia morrer. E diz que nessa enfermidade, diz que Elias se apresentou diante daqueles homens que ele mandou ir lá. E falou assim: por acaso não há Deus em Israel para que você consulte Baal-zebub, deus de Ecrom? E diz que eles foram falar para o Acasias. E Acasias: como esse homem está vestido? Ele tem uma roupa de couro, Senhor, e um cinto de couro na cintura. Ele disse: é Elias, o tisbita. E aquele homem morreu 2 anos depois, porque ele só reinou 2 anos em Israel. E depois reinou Jorão, filho de Acabe, no lugar de Acasias. E esse Jorão reinou 12 anos. Passaram o quê? 2 anos de Acasias, 12 anos de Jorão, 17 anos, 3 anos que ficou em paz. Quando Acabe mandou matar, Jezabel mandou matar Nabote. Preste atenção nessa história. 17 anos depois, Deus levantou um homem chamado Jeú. E esse Jeú, ele mandou que ele fosse reinar sobre Israel. E nesse reino, ele matou Acasias, que era filho de Josafá, rei de Judá. E matou Jorão, rei de Israel, que reinou 12 anos. E ele subindo no palácio estava Jezabel. E ele falou assim para os soldados: lance Jezabel de cima da torre. E eles lançaram Jezabel para baixo. E diz que os cães lamberam o sangue de Jezabel, que não sobrou nem pedaços dela. Porque ela mexeu com um homem de Deus. Ela mexeu com uma pessoa de Deus. Uma pessoa que tinha objetivos. Ele não vendia a sua vinha. Ele não vendia o seu terreno. Ele não dava o seu terreno. Ele não trocava o seu terreno. Você está trocando a sua vida por qualquer pessoa? Você está trocando as suas qualidades que Deus te deu para a sua vida por qualquer pessoa, por qualquer motivo? É isso que Deus quer falar a você aqui. Está acabando o meu tempo. Não vai dar para mim falar muito sobre Oséias. Mas Deus está te alertando para você que Jezabel era mulher de Baal, era mulher de Acera, deuses pagãos. E ela morreu 17 anos depois, porque Deus teve misericórdia de Acabe. Não acontecerá no seu tempo, Acabe, mas no tempo do teu filho. E passou Acasias, não aconteceu. 12 anos de Jorão, rei de Israel. Aí aconteceu a grande tragédia na vida de Acabe. Jeú matou toda a família de Acabe, matou Jezabel para se vingar
do sangue de Nabote, o jezreelita, da cidade de Jeriel. Acorda você, filho, por meio do evangelho, você que está escrevendo essas coisas, você que está fazendo pessoas errarem. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz Oséias 4:6. Você está perecendo porque você não examina as escrituras. Você tem a escritura na sua casa como se fosse o pior livro da sua vida. Você não medita nele, mas eu vou orar por você agora. Pai das luzes, abra o entendimento dessas pessoas, arranca dos olhos dele toda essa incredulidade ridícula, arranca dos ouvidos dele tudo que tampa os ouvidos dele, para que ele ouça a palavra de Deus, ele acorde para o evangelho, e ele não fique com imagens de escultura adorando outros deuses. Êxodo 20 e Deuteronômio fala a mesma coisa. Na minha Bíblia, na sua Bíblia, editora Saraiva, editora Ave Maria, editora Paulinas, fala a mesma coisa. Acorda você para o evangelho de Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito de Deus. Amém, Jesus.